O milagre que mudou a vida de Pedro. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem aprenderá com o pai que o pão só chegava à mesa com suor e dedicação. Casado com Maria, pai de 2 filhos pequenos, ele não media esforços para sustentar a família. Trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no bairro, consertando carros e motos, muitas vezes até tarde da noite. Mas apesar do cansaço, nunca reclamava. Sua maior alegria era ver os filhos sorrindo e a esposa tranquila. Tudo mudou quando os problemas de saúde começaram. Primeiro foi apenas um desconforto no nariz, como se algo estivesse obstruindo a passagem do ar. Pedro pensou que fosse uma gripe forte e tomou remédios caseiros. Mas as semanas passaram, e o incômodo só piorou. Começou a sentir dores de cabeça constantes, uma pressão nos seios nasais que não aliviava, e um sangramento que o assustou. Maria, preocupada, insistiu para que ele fosse ao médico. O diagnóstico veio como um balde de água fria: pólipos nasais avançados. O otorrinolaringologista explicou que os pólipos já estavam grandes, obstruindo quase completamente as vias respiratórias, e que se não fossem removidos cirurgicamente, poderiam causar infecções graves, perda de olfato e até problemas mais sérios. A cirurgia era urgente, mas o valor era alto, e o plano de saúde de Pedro não cobria todo o procedimento. Além disso, o médico alertou que mesmo com a operação, havia risco de os pólipos voltarem. Pedro saiu do consultório abatido. Como pagaria pela cirurgia? E se algo desse errado? Ele nunca havia sido de frequentar igrejas, mas naquela noite, enquanto Maria chorava em silêncio no quarto, ele se pegou olhando para o céu, como se esperasse uma resposta que não sabia onde buscar. Foi então que sua vizinha, Dona Ana, uma senhora simples e sempre sorridente, bateu à sua porta. Ela era da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Pedro já havia visto passar na rua, com seus irmãos e irmãs vestidos com modéstia, os homens de camisa social e gravata, as mulheres com saias longas e cabelos presos. Dona Ana trazia um prato de comida para a família e, ao ver a expressão de Pedro, perguntou com voz suave: "O que foi, meu filho? Você parece tão abatido." Pedro, sem jeito, contou-lhe sobre o diagnóstico. Dona Ana ouviu com atenção. Depois colocou a mão no ombro dele e disse: "Pedro, Deus é poderoso. Na nossa igreja já vi muitos milagres. Por que você não vem conosco no próximo culto? Só para ouvir, só para buscar um pouco de paz." Pedro hesitou. Não era homem de fé, não sabia nem como se comportar numa igreja. Mas a desesperança falava mais alto. No domingo seguinte, vestiu uma camisa limpa, a única que tinha sem manchas de graxa, e acompanhou Dona Ana até a congregação. O local era simples, um salão amplo, sem adornos excessivos, com bancos de madeira enfileirados. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes que se uniam em hinos suaves e solenes. Pedro sentiu um estranho conforto naquela simplicidade. Os irmãos e irmãs cantavam com devoção, como se cada palavra viesse do coração. Um ancião, homem de cabelos grisalhos e voz firme, dirigia a reunião com seriedade e respeito. Quando chegou a hora das orações, Pedro se surpreendeu. Não eram palavras decoradas, mas súplicas sinceras, algumas até entrecortadas por lágrimas. Uma irmã levantou-se e deu um testemunho: seu filho havia sido curado de uma doença depois que os irmãos oraram por ele. Outro irmão contou como Deus o livrara de um acidente grave. Pedro sentiu algo mexer dentro dele. No final do culto, o ancião anunciou que haveria uma reunião de oração especial na quarta-feira para aqueles que precisavam de um milagre. Dona Ana olhou para Pedro e sussurrou: "Vamos, meu filho. Deus está te chamando." Na quarta-feira Pedro voltou. Dessa vez Maria foi com ele. O salão estava cheio de pessoas que, como eles, buscavam uma intervenção divina. O ancião pediu que aqueles que tinham algum pedido especial se levantassem. Pedro hesitou, mas Maria segurou sua mão e o encorajou. Ele se pôs de pé, tremendo por dentro. "Irmãos", disse o ancião, "vamos orar por este nosso irmão. Que o Senhor, em sua misericórdia, toque seu corpo e o livre deste mal." Então as mãos se ergueram. Vozes se uniram em uma só súplica. Pedro fechou os olhos e pela primeira vez na vida sentiu que não estava sozinho. As palavras do ancião ecoavam: "Senhor, nós te pedimos, cura este teu servo. Que a tua vontade seja feita e que o teu nome seja glorificado." Pedro não soube explicar o que aconteceu naquele momento. Uma paz inexplicável encheu seu coração. Quando abriu os olhos, viu que Maria chorava não de tristeza, mas de esperança. Nos dias seguintes, Pedro continuou indo às reuniões. Não faltou um só culto. Os irmãos o acolheram com carinho, sem julgamentos, apenas com amor. Ele começou a ler a Bíblia que Dona Ana lhe emprestou, e as palavras pareciam falar diretamente à sua alma.
Uma semana depois daquela reunião de oração, Pedro acordou e percebeu algo diferente. O nariz, antes sempre obstruído, estava livre. Ele respirou fundo, assustado. Não doía. Não sangrava. Correu para o espelho e viu que a inchação havia diminuído visivelmente. Maria, ao vê-lo, gritou de alegria. Pedro, é um milagre. Ele não perdeu tempo. No mesmo dia foi ao médico. O otorrinolaringologista, surpreso, examinou-o cuidadosamente. Não entendo, disse o médico. Os pólipos diminuíram consideravelmente. É como se tivessem regredido sozinhos. Isso não é comum. Pedro sorriu. Foi Deus, doutor. Só pode ter sido Deus. O médico cético balançou a cabeça, mas não teve como negar a melhora. A cirurgia não seria mais necessária. Pelo menos não naquele momento. No domingo seguinte, Pedro estava de pé diante dos irmãos, dando seu testemunho. Sua voz tremia de emoção. Eu vim aqui sem fé, só com medo. Mas Deus me mostrou que Ele ouve, que Ele cuida. Não sei como agradecer a esta igreja, a estes irmãos que oraram por mim. Hoje eu não estou só curado no corpo, mas também na alma. Muitos choravam. O ancião, com os olhos brilhantes, disse: Isto, irmãos, é a obra do Senhor. Não é por nossa força, mas pela sua graça. Naquele mesmo culto, Pedro e Maria pediram para serem batizados. Queriam entregar suas vidas a Deus, que os havia socorrido na hora mais difícil. O batismo foi um momento inesquecível. Pedro, vestido de branco, desceu às águas enquanto o ancião pronunciava as palavras sagradas. Quando emergiu, sentiu-se renovado como se uma carga pesada tivesse sido tirada de seus ombros. Depois da cerimônia, enquanto participava pela primeira vez da Santa Ceia, Pedro refletiu sobre tudo o que havia vivido. Não era mais o mesmo homem que entrará naquela igreja algumas semanas antes. Agora tinha certeza de que, não importava o que viesse pela frente, não estaria sozinho. A lição que ficou. Pedro aprendeu que a fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas confiar que Ele fará no tempo certo. A congregação cristã no Brasil não lhe ofereceu soluções mágicas, mas sim um lugar onde pôde encontrar a Deus de verdade. Ali, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e irmãos que viviam a simplicidade do Evangelho, ele entrou em contato com um poder que nenhum médico poderia explicar. Hoje, Pedro e sua família são fiéis à igreja. Ele continua trabalhando como mecânico, mas agora com um propósito maior: servir a Deus e ajudar outros que, como ele, precisam de esperança. Sempre que pode, ele repete às pessoas: não importa o tamanho do seu problema. Deus é maior. Basta você dar o primeiro passo em direção a Ele. O resto, Ele faz. E assim, uma história que poderia ter terminado em desespero se tornou um testemunho vivo do amor de Deus, um milagre que não só curou um corpo, mas salvou uma alma. A vida de Pedro mudou tanto que até seus antigos colegas de trabalho notaram a diferença. Antes ele era conhecido como o homem que mal falava, sempre com o rosto fechado e as mãos trêmulas, tentando esconder a dor que o consumia. Agora, mesmo com as ferramentas na mão, ele cantava baixinho louvores enquanto consertava os carros, e seu sorriso era o primeiro detalhe que os clientes comentavam. Um dia, um senhor chamado Antônio, dono de uma oficina vizinha, chegou até ele com um motor que ninguém conseguia consertar. Antônio era daqueles homens durões que não acreditavam em coisas de igreja e viviam reclamando da vida. Enquanto Pedro trabalhava, ele começou a contar sua história não para se gabar, mas porque sentia que aquele homem precisava ouvir. Eu também já achei que nada ia mudar, Antônio. Os médicos disseram que eu não ia andar direito nunca mais. Minha mulher chorava escondido, meus filhos tinham medo de me perder, mas Deus não desistiu de mim. E olha onde estou hoje. Antônio ouviu em silêncio, mexendo nas peças como se não estivesse prestando atenção. Mas quando Pedro terminou o serviço e se ofereceu para orar por ele, o homem hesitou, mas não recusou. Ali mesmo, entre latas de óleo e ferramentas, Pedro impôs as mãos sobre os ombros de Antônio e clamou em voz baixa, mas firme: Senhor, toque no coração do meu irmão. Mostre a ele que o Senhor é real, que o Senhor vê suas lutas e quer transformar sua vida, assim como transformou a minha. Antônio saiu da oficina naquele dia sem dizer muita coisa, mas algo dentro dele tinha sido mexido. Uma semana depois, ele apareceu na Universal. Não foi fácil. Ele sentou no fundo de braços cruzados como se estivesse apenas observando. Mas quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, ele sentiu aquelas palavras como se fossem só para ele. O tempo passou e Antônio, que chegará cheio de desconfiança, começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Até que uma noite, durante uma corrente de oração, ele quebrou. Chorou como nunca tinha chorado, pedindo perdão a Deus por tanta incredulidade. E ali, entre irmãos que nem conhecia direito,
Ele sentiu uma paz que não vinha de nenhum remédio ou solução humana. Pedro, que estava na corrente, viu tudo. Quando Antônio se levantou com os olhos vermelhos mas o coração leve, os dois se abraçaram forte. Não precisavam de muitas palavras, eles sabiam que Deus tinha feito mais uma obra em suas vidas. Hoje Antônio não só frequenta a igreja como também ajuda Pedro na oficina. Os dois viraram parceiros não só nos concertos, mas na missão de levar esperança para quem passa por ali. Sempre que alguém reclama da vida ou diz que não tem jeito, eles contam suas histórias. E o mais lindo é ver como as pessoas, aos poucos, começam a enxergar que milagres não são coisas do passado. São realidades que acontecem quando a gente entrega os problemas nas mãos de Deus. Porque a Universal não é só um lugar de cultos. É um lugar onde vidas são restauradas, onde o impossível se torna possível, e onde pessoas comuns como Pedro e Antônio descobrem que foram chamadas para ser instrumentos do amor de Deus. E assim, o que começou como uma história de dor se multiplicou em muitas outras histórias de fé, prova de que quando Deus age, nada fica igual. Um dia, enquanto Antônio e Pedro trabalhavam na oficina, chegou um homem chamado João, arrasado. Ele tinha perdido o emprego, a mulher tinha ido embora com os filhos, e ele não via saída. Sentou-se num banco velho, escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar. Antônio, que já conhecia bem aquele tipo de dor, se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Eu já estive onde você está, irmão. Mas Deus não desistiu de mim, e não vai desistir de você. João olhou com desconfiança, mas Pedro, que estava limpando as ferramentas, completou. A gente não tá falando de religião não, tá? A gente tá falando de um Deus que muda a história da gente. Vem no culto hoje à noite. Só vem. João foi. Não porque acreditava, mas porque não tinha mais nada a perder. E foi ali, entre os louvores e as orações, que algo mudou. Enquanto o pastor falava sobre a restauração de Deus, João sentiu um calor no peito, como se uma luz acendesse dentro dele. Quando o apelo foi feito, ele se levantou trêmulo e foi até a frente. Não sabia orar direito, só conseguia repetir: Senhor, me ajuda. Na semana seguinte, João voltou. E na outra também. Começou a ajudar na oficina, arrumando o que podia, mesmo sem experiência. Antônio e Pedro o ensinavam com paciência, mas o mais importante era o que acontecia nos cultos. João começou a sorrir de novo. Um dia ele chegou correndo na igreja, emocionado. A ex-mulher tinha ligado. Não era para voltar, mas para pedir desculpas e dizer que as crianças sentiam saudade. Era um pequeno passo, mas para João, era um milagre. E não parou por aí. Um cliente da oficina, dono de uma pequena transportadora, precisava de um motorista. João, que tinha carteira mas há anos não dirigia, foi chamado para uma entrevista. Rezou a noite toda. No dia seguinte, o homem ligou. Você começa segunda. Hoje, João não só recuperou a família como também ajuda outros homens que chegam quebrados na oficina. Ele diz que o lugar onde achava que tudo tinha acabado foi justamente onde tudo recomeçou. E assim vai. A oficina virou um ponto de luz no bairro. Quem passa por lá não vê só carros sendo consertados, vê vidas sendo reconstruídas. Antônio, Pedro e João, 3 homens que o mundo tinha descartado, agora são prova viva de que Deus não olha para o que a gente foi, mas para o que a gente pode ser através dele. Porque na Universal não é sobre perfeição, é sobre transformação. E todo dia mais uma história como essa nasce, mostrando que milagres não são coincidências, são respostas de um Deus que nunca desiste da gente. E foi numa tarde de sábado, quando a oficina já estava quase fechando, que chegou um rapaz chamado Mateus. Ele entrou arrastando os pés, com a cabeça baixa e as mãos trêmulas. O cheiro de álcool ainda impregnava suas roupas, mesmo depois de dias sem beber. João estava limpando as ferramentas quando viu aquele olhar perdido, igual ao seu há alguns anos. O que foi, irmão? João perguntou, secando as mãos na calça. Mateus engoliu em seco, como se as palavras pesassem demais. Tô sem rumo, moço. Minha mulher me botou pra fora, perdi o emprego, e agora tô dormindo na rua. Achei que aqui pudesse, não sei, arrumar um jeito de começar de novo. João não hesitou. Lembrou do dia em que Antônio lhe estendeu a mão sem perguntar nada. Lembrou da voz do pastor dizendo: Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Senta aí, João apontou para um banco de madeira perto da porta. Primeiro, você vai tomar um café. Depois a gente conversa. Enquanto Mateus tomava o café preto e doce que Pedro serviu, João contou sua própria história. Falou do vício, da vergonha, da noite em que quase desistiu de tudo. Mas falou também da igreja, da fé que o segurou quando suas próprias pernas não aguentavam mais. E do milagre que não veio do céu de repente, mas através de mãos humanas, as mãos de Antônio, as mãos do pastor,
as mãos de Deus trabalhando no que parecia impossível. Eu também achei que não tinha mais jeito, João disse, encostando-se no balcão. Mas Deus não tá olhando pro seu passado. Ele tá olhando pro que você pode ser amanhã. Mateus abaixou a cabeça, e João viu as lágrimas caírem no chão de cimento. Não foram palavras bonitas que o quebraram. Foi a verdade nua e crua, alguém ali entendia sua dor. Na segunda-feira Mateus estava lá de novo, dessa vez com roupas limpas e um pouco de esperança nos olhos. Antônio, que agora ajudava a gerenciar a oficina, deu a ele as primeiras tarefas: organizar as peças, varrer o chão, aprender a trocar óleo. Nada demais, mas suficiente para que Mateus sentisse que ainda servia para algo. As semanas passaram, e o que era um trabalho simples virou uma rotina de propósito. Mateus começou a frequentar os cultos com os outros. No início ficava no fundo, envergonhado, como se não merecesse estar ali. Mas aos poucos as palavras do pastor foram entrando em seu coração. Deus não salva os perfeitos. Ele salva os que precisam. Uma noite depois do culto, Mateus se aproximou do altar. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de desespero, mas de alívio. Ele se ajoelhou e entregou tudo o que sobrava de sua vida nas mãos de Deus. Não foi um momento de fogos ou aplausos. Foi silencioso, profundo, como um rio que finalmente encontra seu leito depois de muito vagar perdido. Hoje Mateus não é mais o homem que entrou arrastando os pés na oficina. Ele aprendeu o ofício, reconquistou a confiança da família e, o mais importante, encontrou um motivo para acordar todas as manhãs. Sua filha, que antes tinha vergonha de dizer que o pai era um bêbado, agora o abraça orgulhosa quando ele chega em casa com as mãos sujas de graxa, mas o coração limpo. A oficina cresceu. Agora são 4 homens trabalhando, cada um com uma história de queda e ressurreição. Eles não escondem suas cicatrizes, pelo contrário, as mostram como prova de que Deus escreve reta por linhas tortas. Às vezes, quando o movimento está calma, eles se reúnem num canto, tomam um café e contam como a vida deles mudou. Não é teoria. É real. É carne, osso e milagre. E assim, naquele pedaço de rua esquecido pela cidade, algo poderoso acontece todos os dias. Não é só sobre consertar carros. É sobre consertar almas. É sobre um Deus que não desiste, uma igreja que abre os braços e homens que, mesmo quebrados, descobrem que ainda podem ser úteis. Porque na Universal, ninguém é demais para Deus. E nenhum passado é grande demais para sua misericórdia. Numa tarde de sexta-feira, quando o sol já começava a pintar o céu de laranja, um carro velho e surrado parou na frente da oficina. O motor tossia, a lataria estava cheia de ferrugem, e o homem ao volante tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado o caminho todo até ali. Ele desceu com dificuldade, as mãos trêmulas, e olhou para os 4 mecânicos como se eles fossem sua última esperança. Me disseram que aqui consertam mais do que carro, ele falou, a voz embargada. Preciso de ajuda. Era o seu Antônio, um homem que há anos vivia nas ruas, afogado em cachaça e desespero. Todos na vizinhança conheciam sua história. A esposa que partiu levando os filhos, o emprego perdido, a vergonha que o fez se esconder atrás da garrafa. Mas naquela tarde, algo havia mudado. Ele tinha ouvido o testemunho de um dos mecânicos na igreja e, pela primeira vez em anos, sentiu uma faísca de esperança. Entre irmão, disse o Carlos, o mais velho do grupo, estendendo a mão. Aqui a gente conserta tudo, até o que parece sem jeito. E assim começou mais uma história de restauração. Os homens não só arrumaram o carro do seu Antônio, que na verdade nem era dele, era de um conhecido que o emprestou para que ele pudesse chegar até ali, como também o acolheram. Levarão-no para a Universal no domingo seguinte, onde ele chorou durante todo o culto, sentindo o peso das correntes se quebrando. Dias depois, seu Antônio voltou à oficina, mas dessa vez não como um mendigo, e sim como um homem com um propósito. Ele não sabia mexer em motores, mas sabia fazer um café forte e ouvir. Então, passou a ser o anjo da garrafa térmica servindo café para os clientes enquanto os mecânicos trabalhavam. E entre um gole e outro, ele contava sua própria história de transformação. Deus não olha para o seu passado, ele dizia com os olhos brilhando. Ele olha para o que você pode ser. E a oficina, que já era um lugar de milagres, se tornou ainda mais especial. Agora, além de consertar carros e almas, eles também davam esperança em forma de café quente e palavras de fé. Porque na Universal, os milagres não são só grandes sinais no céu. Às vezes, eles vêm em forma de uma oficina simples, de mãos calejadas que se estendem, de um café compartilhado entre irmãos. Às vezes o milagre é simplesmente um homem que, depois de anos perdido, finalmente encontra o caminho de casa. O último gole de esperança. Anos se passaram,
e a oficina de seu João virou ponto de referência não só pelos concertos impecáveis, mas pela fé que ali se servia junto com o café. Até que um dia, um carro velho e enferrujado parou na porta. Ao descer, o motorista, um homem de olhar cansado e cicatrizes nas mãos, hesitou. Era ele, o mesmo que anos antes havia roubado a oficina e fugido, deixando para trás uma vida de erros e um rastro de dor. Os mecânicos reconheceram-no imediatamente. O silêncio tomou conta do lugar, até que o anjo da garrafa térmica, agora um homem de cabelos grisalhos e sorriso sereno, aproximou-se com um copo fumegante. Café? Ofereceu, como fizera 1000 vezes antes. O homem abaixou a cabeça, envergonhado. Não mereço. Merece sim, respondeu o ex-ladrão, agora redimido. Porque eu também não merecia, e mesmo assim me deram uma chance. Deus não olha pro que a gente foi, olha pro que a gente pode ser. Aquelas palavras quebraram a última barreira. Entre lágrimas, o homem confessou que depois de anos na estrada, havia voltado para pedir perdão. Não por obrigação, mas porque em algum lugar do caminho, ouvirá falarem da oficina onde até bandidos viravam anjos. Seu João, com as mãos ainda marcadas pelo trabalho, abraçou. Bem-vindo à casa, filho. Aqui a gente conserta tudo, motores, corações e até destinos. Reflexão final. O milagre não estava só na transformação daqueles homens, mas na corrente de bondade que um simples gesto pode criar. Uma xícara de café, uma palavra no momento certo, uma mão estendida sem julgamento, às vezes, é disso que a redenção é feita. Lição de vida. Ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. E nenhum erro é grande demais para apagar a luz que Deus coloca em cada um de nós. Porque no fim os maiores milagres não caem do céu, nascem quando escolhemos ser a resposta à oração de alguém, até mesmo a nossa.